Deixa aí em cima aí. Meia meia, não tem R$4 aí? Quanto? Tem 4? Só tem 10. Eu dou, depois você me dá os 4. Tá bom. Não, depois você me dá só. Só vou marcar bem rapidinho, viu? Brasil! Menininha bonitinha, que trabalha em Cristo, que trabalha em Cristo. Aumenta o rosto! Existem 4 coisas que você nunca ouviu. O 03 é pedra que amolar. Brasil! Brasil! Que beleza! Da gelatina! Eu tô cheio da explosão! Caveira quebrada de tortura da porra! Ei! Pra te dar um outro de semelhança! Da tropa! Pesada para o gol!
vai vir aqui agora. Quando eu fizer o negócio ali, fica melhor. Conferência de jovens, né? Ontem foi muito bom, né? Muito gratificante. Irmãos, podem se colocar de pé.
Agora iremos louvar com a música Maranata. Qual foi o primeiro? Sinal. Dia. Segundo sinal. Tá tudo certo então, né? Tudo certo, né? Aí vamos cantar mais uma música, Irene Amado, depois João Viana, aí a pregação. infelizmente, de pais motivando seus jovens, seus filhos jovens, ou da igreja chegando junto com os jovens para ensinar a esses jovens. Os homens mais velhos, que já são pais de família, mostrar para os jovens homens como é que se deve ser a vida de um pai, a vida de um amigo para com o filho, a vida de um homem que tem um compromisso do trabalho, compromisso de sustentar sua casa e ainda assim servir a Deus. Das irmãs, do mesmo modo, né? Uma mulher mais experiente na fé,
Mostrar para sua filha, filha, estude, trabalhe, faça, corra atrás dos seus planos, sim, mas não se afaste da palavra. Não deixe a comunhão com a igreja de lado. Se envolva. Tem a faculdade, tem o trabalho, está cansado, mas se envolva, não deixe de participar. Então, são esses exemplos que os jovens precisam para que a igreja não cometa o mesmo erro que o povo de Israel cometeu, por exemplo. O povo de Israel, aquela geração que foi no deserto e teve todas aquelas maravilhas de Deus, ainda assim pecaram, caíram, tiveram suas dificuldades em relação a Deus. Mas, conforme as gerações foram passando, isso só piorou. Ao ponto do povo de Israel ser condenado por Deus, ter sido cativo em outra terra, que foi a Babilônia, ou Nabucodonosor. Então, percebemos que quando uma geração de adultos não ensina, assim vai, né? A geração adulta vai ser promovida ao céu, né? Vai ao céu, e aí os jovens que não foram incentivados se tornam os adultos que não vão ensinar, que vão se afastar da igreja. Isso foi no ensino médio. Jovens que no ensino médio passaram pelo menos um ano frequentando fielmente, e ainda assim, depois que terminaram o ensino médio, acabaram se afastando. Claro, cada um tem a sua responsabilidade da sua vida com Deus, mas nós não somos sozinhos. Nós somos uma igreja, um corpo de Cristo. Então, se a minha mão é contra o meu braço, não tem como o meu braço fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, nós precisamos uns dos outros. Como cantamos aqui, viver em comunhão. Comunhão é isso, não é só estar aqui para rir, não é estar aqui só para comer, se alimentar e ter um momento de brincadeira. Comunhão também é eu chegar para o irmão e dizer, irmão, estou precisando de ajuda nisso. Ou então o irmão chegar para mim, João, eu estou percebendo que você está meio assim, então vamos conversar aqui. E é esse incentivo mútuo, como Paulo fala aos Gálatas, que nós precisamos ter a todo momento. E avaliando o texto, nós vamos ver que Paulo traz a Timóteo 5 requisitos que ele deveria cumprir nesse texto aqui, né? Então, ele fala, Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra. Por que na palavra? É nela ao qual nós temos todo o ensino que precisamos para a vida. Se nós temos um móvel em nossa casa, nós procuramos um manual para montar. Até um montador, que às vezes a gente contrata para montar o móvel, vai no manual do fabricante para aprender. Então, aqui está o nosso manual. Nós precisamos ver o manual para saber como viver. Não adianta eu querer montar o móvel só. Não adianta eu querer construir o templo aqui sozinho, se eu não sei, se eu não tenho a experiência. Não adianta. E é na palavra de Deus que Paulo diz a Timóteo, busque na palavra o conhecimento. É através do conhecimento que você vai mostrar aos irmãos como se deve viver na fé. Então, alguns textos que nos ajudam, né? Salmos 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, que maravilha seria se o nosso prazer de manhã cedo fosse abrir a Bíblia e ler, pelo menos Gênesis ali, o livro todo. Já pensou? Ao invés de ver todas as notícias do dia, procurar se informar sobre as postagens novas que estão acontecendo. Isso é tanto para os jovens, como também para os adultos que já estão aí na era, né, de ver Instagram e tudo mais. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Meditar na palavra. É isso que Paulo fala aqui. Timóteo, busque a palavra. Busque viver a palavra. Busque aprender qual é o modo de vida que você tem que seguir. Outro texto. Se, é interessante que Jesus coloca aqui o se, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não tem como eu dizer que sou filho de Deus, eu dizer que sou cristão, dizer que eu faço parte de uma igreja e eu não estudo a palavra para manter nos ensinos de Cristo. Nós só somos discípulos de Cristo se nós verdadeiramente permanecermos na palavra. Não adianta eu buscar em outras fontes, na minha sabedoria, na sabedoria de filósofos, na sabedoria de pensadores, de professores de faculdade, de colegas de trabalho. Não adianta eu buscar somente nisso o conhecimento para Deus. São coisas importantes e boas? Sim, de fato são. Mas o principal, ao qual nós não podemos abrir mão, é a palavra de Deus.
Outro ponto que Paulo fala, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis no procedimento. Essa imagem aí, né? Desde criança até adulto chega na cruz. Né? Então, esse proceder, esse crescimento, desde quando nós somos convertidos ao Evangelho, somos crianças na fé ainda, e ele tem essa experiência. Esse procedimento dia a dia para crescermos na palavra. João 15, 14, 15. Vós sereis meus amigos se, mais uma vez Jesus colocando se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus diz, se você não fizer aquilo que eu estou dizendo para fazer, você não tem parte comigo. Você não tem como viver comigo. Isso às vezes é um pouco duro, mas Jesus é o Senhor da vida. Ele é o maior padrão de vida que nós temos. Então, se Jesus está dizendo, se você não fizer aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou dizendo para fazer, não adianta você dizer que tem parte comigo, que você caminha comigo, que você é meu discípulo. Não adianta. Isso vai ser mentira. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então Jesus ele traz da melhor fonte de ensino, que é Deus, para nós. Então, se nós rejeitamos essa fonte de vida, essa fonte de exemplo, essa fonte de ensinamentos, e não seguimos, não é rejeitar no sentido de, não, eu sou contra, declaradamente contra. Só o fato de eu não cumprir, ou não buscar, ou deixar de lado, eu já estou deixando isso aqui. Morrer minha vida. Não adianta eu querer viver uma vida de igreja se eu não me dedicar a isso aqui. Se não sair da fase de criança para a fase adulta na fé, de ter experiências com Deus, e buscar essas experiências. Se uma criança na fé só vem para o culto se o irmão falar comigo, eu só venho para a igreja participar se alguém me chamar, eu só venho participar, escuto e vou embora. Não adianta essa vida leve, rasa, sem compromisso, e dizer que de fato é discípulo de Cristo. Cristo não nos chamou para vivermos assim. Cristo nos chamou para vivermos em comunhão. Cristo nos chamou para vivermos incentivando aos outros, crescendo na fé uns com os outros. Uma criança, ela não tem como se desenvolver só. Quem é pai e mãe sabe. Se deixar o filho lá no canto, recém-nascido, ele não vai para lugar nenhum. Precisa dos mais experientes, do pai e da mãe, para alimentar, para limpar, para colocar para dormir, para que então a criança cresça saudável. E é de fato assim que nós somos na fé. Não adianta eu querer crescer na fé sozinho. Eu preciso do irmão, preciso do pastor Valdir, do pastor Everaldo, do irmão Joãozinho, de todos os irmãos que aqui estão. Preciso de todos para que eu possa sair da fase de criança e ter o procedimento correto para crescer na fé. Seja um exemplo para os fiéis, que foi o grande problema de Timóteo. Paulo não tem como ser um exemplo para os fiéis porque eles dizem que eu não tenho experiência. Eles dizem que eu não sei de nada. Então, João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Jesus Cristo mais uma vez falando. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus enfatiza 2 vezes no mesmo versículo isso. Amem-se, cuidem-se, valorize o irmão, sirva o irmão, busque viver uma vida de comunhão uns com os outros, assim como eu vos amei. Jesus Cristo, ele abria mão do seu próprio conforto para ensinar, para viver com os discípulos, mostrar aos discípulos ao ponto de os discípulos falarem com Jesus, caminharem com Jesus, se vestirem como Jesus vestiu. E aí, como o pastor Valdir falou hoje de manhã, usou o exemplo de Pedro, as pessoas reconheceram que Pedro era dos seguidores, porque Pedro parecia com Jesus. E aí perguntaram, você é um seguidor, você parece com ele? Não, eu não faço parte não, eu sou parecido. Mas essa comunhão entre Jesus e os seus discípulos era tão grande, tão forte, que eles pareciam isso. E é esse nível que Jesus nos recomenda viver. Com isso, todos saberão, e aqui, claro, se referindo aos descrentes, aqueles que nós temos que alcançar, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não adianta eu estar no meio da igreja caçando briga com o irmão.
Se o irmão me der boa noite, bom dia, eu não vou mais, eu nem falo com o irmão. Se o irmão não vem falar comigo, eu não vou falar com ele. Não é isso que Jesus tem para nós. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que nós estivéssemos aqui. Para viver essa vida de intrigas entre irmãos. Se somos irmãos, irmãos não são para viver brigados, né? É para um apoiar o outro. E é essa vida que Paulo chama Timóteo a viver. Que Paulo diz a Timóteo: busque isso. Busque amar esses irmãos que estão indo contra você e seu ministério. Ame esses irmãos. Faça o que você puder para servir esses irmãos. E essa é a realidade que nós devemos viver. Seja um exemplo ainda no amor. No amor não há medo. 1 João 4,18. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E essa é uma realidade muito forte, porque se nós dissemos que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, que conhecemos a Deus, e todo momento, claro que nós vamos sentir medo. Situações na vida nos rodeiam e ficamos realmente preocupados com medo. Isso é normal. O problema é quando isso se torna um hábito. O problema é quando isso se torna rotina. Todo momento eu não sei a quem eu vou procurar. Tem dívida, tem compromisso no trabalho, compromisso nisso, responsabilidade naquilo, eu não sei como fazer. E aí vive uma vida de ansiedade, uma vida só, uma vida de problemas. Tudo porque não tem buscado esse amor. Se aperfeiçoar no amor. E para se aperfeiçoar no amor, o que Paulo diz? Se exercite na palavra. Busque a palavra. Leia, estude. Busque ensinar a palavra, não só aprender por aprender. Não, eu sou um grande detentor da palavra, igual os fariseus faziam. Nós conhecemos a palavra e somos doutores da lei, mas não viviam aquilo que aprendiam. Não viviam aquilo que falavam. Seja um exemplo para os fiéis na fé. Ora, texto conhecido, né, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, não pode ser igual ao Tomé, né? Só acredite se eu ver, só acredite que Jesus está vivo se eu ver. Nós não podemos ser assim. E olha que Tomé passou os 3 anos de ensino com Jesus. Mas nós não podemos ser assim. Já pensou se algum de nós pensasse: não, eu só vou para a igreja se Jesus aparecer para mim aqui? Teria como? Se aparecesse, amém, né? Mas não é isso a realidade que Deus tem para nós. Porque no mesmo livro de Hebreus, nós temos um texto que diz: bem, abençoados são aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus, não estivemos com Jesus presencialmente, né, lado a lado, comendo junto, dormindo junto, vivendo junto, caminhando junto. Mas nós cremos. E se nós declaramos que nós cremos, temos que viver essa verdade. Temos que viver deste amor, viver e servir uns aos outros. Não desprezar a mocidade, não é só para os jovens, né? Nós falamos ontem. Esse desprezar a mocidade não é somente em deixar de fazer pelos compromissos da juventude, mas é para toda a igreja. Não desprezar as oportunidades que Deus nos dá. Não desprezar quando eu posso servir o irmão. Não vou servir não, porque o irmão ali não fala comigo. Não vou me envolver porque já tem gente demais e eu sei que se eu não for, alguém vai fazer. Tudo isso, todas essas atitudes de deixar de lado, não se envolver, estaremos desprezando a oportunidade que Deus nos dá de servir. E não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Cristo morreu por nós. Ainda nesse tema de ser um exemplo na fé. Por isso não tema. Voltando em relação ao medo, né? Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se nós declaramos que temos fé em Deus, como é que nós podemos temer alguma coisa? Esse capítulo 41, o profeta está falando de várias coisas das palavras de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus falando a Isaías. Isaías, escreva aí. E então Isaías começa. E Deus vai listando, até chegar no versículo 10 e continua daí para frente. Listando várias coisas, vários pontos da realidade
do povo de Israel, a qual Deus demonstrou o seu amor ao povo. Deus demonstrou o poder dele para o povo, livrando de inimigos, abençoando a terra. E todo esse capítulo 40 é belíssimo. Os irmãos depois podem ler e vão ver o quão Deus vai listando coisas que ele fez para o povo de Israel. E ainda assim o povo de Israel fez o quê? Desprezou. O povo de Israel, ainda assim sendo abençoado diretamente por Deus, não usou disso para levar o nome de Deus para frente. Não usou disso para viver a palavra de Deus. Ao ponto, como dissemos antes, ao ponto de ser levado como escravos, prisioneiros de guerra por outra nação. A que ponto o povo de Israel, abençoado por Deus, e quando lemos o capítulo 41, poderíamos ler aqui e já faria uma nova mensagem só desse capítulo 41, mas não temos tempo para isso. Mas todo esse capítulo 41 vai mostrar isso. Quantas coisas Deus fez pelo povo de Israel, e ainda assim um povo rebelde, e ainda assim um povo que não se esforçava para viver uma vida com Deus. E será que essa não é a nossa realidade? Oportunidade todo dia de viver a palavra de Deus que Deus nos dá, e ainda assim buscamos abrir mão para os nossos prazeres, nosso descanso, para aquilo que entendemos que é a prioridade, e deixamos de lado, desprezamos o servir uns aos outros, desprezamos essa piedade, esse exercício, esse praticar a palavra. Continuando, seja um exemplo para os fiéis na pureza. Aqui é para ser uma gota d'água, tá? Não sei se está parecendo uma gota de água, mas é para parecer uma gota de água. E por que água? Porque, vou até aproveitar e beber aqui, mas por que água? Porque quanto mais pura a água, nós buscamos beber. A gente não vai no esgoto pegar água suja para beber. Se tiver pelo menos transparente, a gente já considera como boa e bebe, filtrada. A gente vai investindo em tecnologias, conhecimento para purificar mais ainda, para que a água seja melhor. E nós buscamos isso. Então, quanto mais pura a água, nós buscamos. Isso é muito importante. Lucas 19, 9 a 14. Na verdade, está só o versículo 13, mas os irmãos podem ver toda a referência. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui é a parábola que Jesus conta, num contexto de doutores da lei que estavam ali zombando dos outros, porque eles detinham o conhecimento. Então a parábola vai dizer que o fariseu chegou no templo a orar, e orava em voz alta, com palavras bonitas, muito requintado no falar, muito eloquente, falava muito bem, para impressionar os demais. Mas o publicano chega, o publicano que era alguém mal visto na sociedade, porque era o responsável por recolher os impostos. Então ninguém gosta de pagar imposto. Então, mas hoje a gente só paga a Receita Federal no site, faz a declaração lá, tudo certo. Não vem ninguém bater na porta para pegar. Mas naquela época era assim. Então vinha alguém, batia na porta e pegava o imposto. E era público. E ele, na condição de ser desprezado pela sociedade, ele chegou e fez essa oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quantas vezes nós oramos assim? Quantas vezes nós já oramos pedindo a Deus perdão porque nós somos pecadores? Quantas vezes nós oramos falando com Deus dessa maneira? Muitas vezes a gente ora agradecendo, agradece as bênçãos, quando agradece, mas a maioria das vezes é só pedindo, pedir oportunidade de trabalho, pedir oportunidade daquilo, outro, e às vezes usa essa mesma oportunidade que Deus dá para se afastar da igreja, com trabalho, faculdade e assim por diante. Então, essa oração, quando vai para o versículo 14, Jesus fala: e digo-vos que este, o publicano, desceu perdoado e redimido para a sua casa. Então, quando nós oramos com sinceridade, buscando essa humildade, nós de fato somos perdoados. Nós de fato estamos vivendo a piedade, o servir, o praticar, vivendo como Cristo. Então,
A pureza é nesse sentido. E não ser puro no sentido, não, eu vou ler, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou subir no monte, eu vou fazer tudo o que eu puder para me santificar. Mas quando chega no culto, parece que nem pisa no chão, anda em nuvens. Anda alto, né, o nariz em pé, porque eu sou conhecedor da palavra. Eu oro 3 vezes ao dia e oro muito mais. De que adianta ter essa vida sincera diante de Deus, sendo que o irmão do lado está precisando de uma palavra de conforto, sendo que o irmão do lado está precisando só de um abraço para poder continuar a semana, e nós não servimos uns aos outros nisso, em apoiar, em incentivar, em chegar no irmão e dizer: irmão, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Irmão, eu estou precisando de alguma coisa, o irmão pode me ajudar? E é isso que nós devemos viver como igreja. É para isso que Paulo ensina a Timóteo: busque a palavra, abra mão de tudo aquilo que você pode abrir mão para aprender a palavra. A sua prioridade é aprender a palavra e viver a palavra. Não é viver da maneira que você quer, da maneira que você deseja, da maneira que você acha que é o correto. A sua maneira de viver deve ser a maneira de Deus. Buscar viver com essa maneira. Cristo, passei demais. Tem como voltar? Uma pergunta muito importante: Cristo está vivo em você? Somos cristãos, somos membros da igreja, participamos dos cultos, participamos das atividades, servimos aqueles, né, que às vezes participam. Mas Cristo de fato está vivo em você? Diante de tudo isso que foi dito até aqui, você entende que Cristo está vivo em você? Você entende que de fato você tem vivido como Cristo quer que você viva? Pelo menos um pouco, pelo menos em alguns pontos. Não, eu tenho cumprido isso, eu tenho feito isso, eu tenho orado de fato assim. Isso é muito importante em nós avaliarmos. Hoje, domingo, com o primeiro dia da semana, passarmos a semana pensando nisso. Como é que eu posso permanecer que Cristo viva em mim? Que Cristo esteja vivo em mim? Como é que eu posso mostrar essa vida de cristão, essa vida de membro de igreja, essa vida de conhecedor da palavra, para as pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu tenho mostrado Cristo para as pessoas que me conhecem? E é isso é muito importante. Será que eu tenho alimentado o meu espírito com a palavra de Deus? Será que eu tenho limpado o meu coração através da oração, para então buscar essa pureza? E de fato, como usando os exemplos da água, quando a água está pura, muita gente quer beber dessa água. Então eu tenho vivido essa pureza ao ponto de pessoas me procurarem para um conselho bíblico, pessoas me procurarem para saber como é que é essa vida de crente, essa vida de cristão. Será que eu tenho vivido essa pureza a esse ponto? Será que Cristo está vivo em mim nesse livro? E aí, para encerrarmos, nós temos aqui Lucas 9, 23 a 26. Texto conhecido também e muito importante. Versículo 23: e dizia a todos, Jesus mais uma vez, com si, né? Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo fala a Timóteo: abra mão daquilo que você pode abrir mão, veja bem, busque a direção de Deus e priorize a palavra. Priorize aprender, priorize ler, priorize estudar e priorize praticar a palavra. Isso é o negar a si mesmo. Abrir mão do seu conforto, abrir mão das suas prioridades, que você entende que são prioridades, para viver como Cristo viveu. Então, negar-se a si mesmo é isso. E tome cada dia sua cruz e siga-me. Versículo 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Qualquer que quiser viver do modo que quer viver, qualquer que quiser priorizar as suas prioridades, quiser viver da maneira que entende que é o correto, vai perdê-la. Prioriza o seu conforto, prioriza aquilo que entende que é o correto, vai perdê-la. Não adianta querer salvar a sua alma. Salvar aqui é isso: você buscar se proteger de tudo, buscar viver como você entende que é o correto, para não se misturar com pessoas, e aí então investe isso, naquilo, para viver uma vida segura, para se salvar. Quem busca viver assim, deixa isso. O próprio Jesus diz: perder a sua vida. Perdão, vai perder, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas Jesus faz esse contraponto, né? Qualquer que, por amor de mim,
perder a sua vida, a salvará. Qualquer um que quiser perder a sua vida, o que é perder a vida, né? Realmente, se for ao ponto de chegar a perder a vida, literalmente, amém. Amém? Amém. Amém. Mas, no dia a dia, esse perder a sua vida por amor de Cristo é exatamente isso: abrir mão daquilo que entende que é prioridade na sua vida. Dentro do possível, claro, buscar viver esse servir uns aos outros, buscar essa piedade, buscar viver em comunhão uns com os outros, servindo, incentivando, ensinando, aprendendo, rindo, chorando, da maneira que for. E é isso que é o perder a sua vida por amor de Cristo. Não é o me matar no trabalho, perder saúde, perder isso, perder aquilo, mas eu estou firme no trabalho. Não, eu vou dormir, eu vou ficar acordado até mais tarde, vou acordar mais cedo para fazer as coisas da minha escola, da minha faculdade, do meu compromisso. Temos irmãos aqui, né, que tem empresa, da minha empresa e assim por diante. Eu vou fazer tudo, vou sacrificar a minha saúde por tudo isso. Mas quando fala em servir a Deus, viver em comunhão, acaba não também. Então, perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Versículo 25: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Não adianta nada. Conquistar aquilo que falamos sobre o povo de Israel, né? Ensinou a conquistar, produzir e manter. Conquistar, produzir e manter. E assim por diante, assim por diante. Resultado: um povo que foi feito escravo. Um povo que foi condenado por Deus. E ainda assim era o povo ao qual Deus escolheu para se revelar. Imagine nós, quando nós abrimos mão de servir a Deus. Versículo 26: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, abre mão, né? Não é somente se envergonhar para as pessoas, como o texto diz, né? Se envergonhar, se envergonhar o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e nos santos anjos. Não é somente se envergonhar no dia a dia e dizer assim: não sou cristão, não, eu vou ficar quieto aqui, não vou dizer que eu sou, e vou ficar aqui na noite. Vou ficar aqui o crente 007, né? Ninguém sabe que ele é crente, ele é praticamente um espião. Eu vou viver isso, eu vou ficar nessa. Não é para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Jesus morreu por nós. Não foi para viver essa vida escondida, escondendo que somos cristãos na sociedade. Pelo contrário, Cristo morreu por nós, se sacrificou, desceu do céu para que nós viéssemos a viver, tivéssemos uma vida como Ele viveu. Jesus Cristo em nenhum momento negou que Ele era o Filho de Deus. Mesmo as autoridades da sociedade com a qual Ele conviveu, dizendo que iriam prendê-lo, e como de fato prenderam, iriam matá-lo, como de fato matou. Mesmo assim, Jesus Cristo não negou: eu sou filho de Deus. E o que eu tenho para vocês é essa água que nunca acaba, é essa pureza de vivermos com os outros, essa amizade, essa comunhão, estar junto, incentivando, aprendendo, ensinando, como nós já dissemos aqui. É isso que Paulo diz a Timóteo naquele tempo, considerando Paulo que aquele tempo já era os últimos dias, conforme os homens. Se o tempo de Paulo, o tempo de Timóteo já era os últimos dias, imagina agora. Se já era urgente para Paulo falar isso a Timóteo, considerando que eram os últimos dias naquele tempo, imagine o quanto é urgente no dia ao qual estamos vivendo, na época a qual estamos vivendo. Isso é de fundamental importância. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque tivemos o privilégio de aprender da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, unidos, para que viéssemos buscar no Senhor, através do Teu Santo Espírito, aquilo que a Tua palavra tem para nós. Nos conduza, Pai, nos ajuda a vivermos isso, a vivermos como Teu Filho viveu, a vivermos aquilo que aprendemos hoje. Não nos permita, Pai, desprezarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Dia a dia, saúde, emprego, responsabilidades, todas as áreas as quais o Senhor nos dá para que estamos inseridos. Nos ajuda, Pai, aonde estivermos, vivermos como Cristo viveu. Vivermos, ó Pai, como o Senhor quer que vivamos. E mantendo Cristo vivo em nós, buscando essa pureza, buscando servir uns aos outros, para que mais pessoas conheçam a Tua palavra
para que mais pessoas sejam salvas e redimidas para o teu nome, para o teu louvor. Nos conduza, Pai, nessa semana, nos abençoe, nos guarda. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, através do Santo Espírito. Amém. Convido o louvor para cantarmos mais uma canção. E vamos cantar com a música Até que Ele Venha. chamar meu pai para se acertar.
Tudo para tudo bom? Parabéns. E é um dado alarmante a quantidade de jovens que saem da igreja. E eu gostaria de separar esse finalzinho de culto para fazermos uma oração pelos nossos jovens. Nossos jovens precisam do nosso apoio, precisam da nossa palavra e também precisam da nossa oração. Então eu quero convidar aqui à frente todos os jovens. Todos os jovens, todos os jovens, todos os jovens, todos os jovens. Isso. Quem quiser, pode dar. Jovens. Muito bem. Todos os jovens aqui à frente. Acho que tem gente lá fora também. Os jovens estão com apoio na cozinha, né? Vamos orar ao Senhor por eles. Eu acho que eles precisam muito da nossa oração, precisam muito do nosso apoio. Eu acredito que ao estar aqui na frente, seria como se estivesse no altar de Deus. E em cada vida aqui, nas mãos dele. Então, convido a igreja a se colocar de pé novamente. E como uma posição simbólica de bênção, vamos todos estender as mãos a esses jovens para pedir ao Senhor bênção e proteção a eles. Vamos orar. Amado Pai, queremos agradecer por todos esses jovens que aqui estão. Jovens que esse mundo tenta subtrair. Jovens que esse mundo, o sistema desse mundo tenta arrancar das suas mãos. Mas como a tua palavra diz, ninguém será arrancado das mãos do Senhor. O Senhor abençoe cada jovem aqui. Aqueles que tomaram a sua decisão em Cristo, que nenhum deles se desvie. O Senhor preserve, o Senhor fortaleça, o Senhor fortifique cada jovem que aqui está, que a sua mão poderosa venha protegê-los das tentações, das lutas, das dúvidas, incertezas, inseguranças, que o Senhor esteja protegendo e envolvendo com o seu poder, e que esses jovens que aqui estão possam estar nos braços do Senhor, enfrentando as dificuldades desse mundo, as tentações e os desafios. Também, Senhor, aqueles que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Cristo, que o Senhor fale e continue falando aos corações, e que também coloque convicção, coloque fé, e que eles venham a tomar uma decisão ao lado do Senhor, de compromisso, de estar firme, de andar com o Senhor, de entregar as suas vidas nas mãos do Senhor, assim que eles venham servir ao Senhor com toda intensidade. Queremos agradecer a cada jovem que participou dessas conferências, cada jovem que trabalhou, cada jovem que serviu. Louvado seja o nome do Senhor por cada jovem que aqui está, e que o Senhor fortaleça e o proteja. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tirou foto com todos, né? Já tirou? Tirou foto já? Vamos mandar todo mundo para tirar foto. Pronto, vamos junto aí, deixa eu me abaixar. Aí podem tirar aqui, todo mundo fica aí. Depois eu vou abaixar. Podemos assentar, a programação não foi não. Pode se assentar, que coisa ainda. E aí eu vou convidar a Ana Débora para fazer as explicações. Se quiser, pode entregar a outra pessoa para ajudar. E aí vem já e começa a explicar de como vai ser a dinâmica. Boa noite, irmãos. Bom, o pastor gostou bastante da dinâmica de ontem e pediu para nós fazer. Então, quem veio ontem vai fazer de
favorita. E aí vocês vão escrever se você é um irmão ou uma irmã, uma característica física sua, uma segunda característica física sua e aquelas outras coisas que estão ali, tipo cor favorita, lugar que quer visitar, comida favorita, livro da Bíblia favorito. Aí o que vai acontecer? A gente vai botar todos os papéis no pote e misturar. E aí as pessoas vão ter que encontrar umas às outras, tá bom? Então é isso. Alguém não entendeu? Não? Então tá bom. Já já a gente começa. Não, a igreja toda. Sim, ainda está sendo distribuído. E as pessoas que acharem, a gente vai dar um pequeno prêmio para vocês. Então, é melhor achar. Todos já entregaram? Todos já entregaram? É a sua? É aquela lá dentro. Todos já? Falta só um. Tem que dobrar. É aquela de tapa. Aí, irmãos, eu vou botar o tempo aqui, porque se deixar até todo mundo encontrar, não vai dar certo, né? Aí eu vou botar o tempo aqui e quem achar vai ganhar o prêmio, tá bom? Basta ser pegar de volta. Então, quem achar a pessoa. Falta dois. Aí eu peço que quem achar as pessoas, sentem na cadeira e depois eu vou perguntar quem achou, aí levante a mão, tá bom? Vocês vão pegar. Vocês vão pegar o papel de outra pessoa e vão ter que adivinhar que é ela, perguntando, só por favor, você quer ir para tal lugar, entendeu? Aí vai, cada um vai. Aí vai ter os
peço para os meninos para apoiar. Vai lá, vou estar dando carinho, vou estar apoiando aí. Bom, eu vou pegar o primeiro já para dar o exemplo. Bom, mulher morena usa óculos azul, massa, Itália e saltos. Então tem que saber quem é essa pessoa. Entendeu? Aí eu vou procurar quem é essa pessoa. Pode entregar. Morena. Usa óculos. Vamos ver. Tem muita gente, ó. Não, eu gosto da cor azul. Essa pessoa copiou algumas coisas. Não, é que gosta de azul. Ó. Agora massa eu conheço na série, eu não gosto de massa. Já achei de primeira. Cadê o dele? O papel dele.